Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, o Criador de tudo e de todos, a Jesus, nosso irmão maior, e vamos pedir a Deus que nos proteja, que nos auxilie, nos ajude, para que nós possamos cada vez mais entender os seus ensinamentos e colocá-los em prática. Assim fazer com que a vida se torne melhor, que os homens possam se compreender melhor, que haja mais solidariedade e caridade e amor entre todos. Vamos então dando seguimento aos nossos trabalhos de hoje. Senhores, boa noite. É com satisfação que venho a essa casa falar um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Como aprendizes de Jesus que somos, nós pedimos o vosso amparo em nossas provas, dando-nos força, dando-nos boas influências e pedindo que nunca nos abandonem em nossas provações. Dessa forma, fortalecendo a nossa fé. Como sempre, nossa casa nos sugere aquele tema a ser abordado. E a mim, coube falar sobre o tema A Candeia debaixo do alqueire. Esse tema se trata de uma das parábolas proferidas por Jesus e foi assim descrita por Lucas e Mateus. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, assim descrita. Nem os que acendem uma candeia e a põem debaixo do alqueire, mas põem-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos aqueles que estão na casa. Isso quem disse foi Mateus. Já Lucas a descreve da seguinte forma: ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama, põe-na assim, sobre um candeeiro, para que vejam a sua luz todos aqueles que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber e fazer-se pública. E os discípulos se chegaram a Jesus e lhe disseram: Mestre, por que razão falas tu por parábolas? O que Jesus será que ele queria dizer com isso? Falar por parábolas. Bom, até hoje sabemos que a luz, ela representa o conhecimento, ela representa o saber, ela representa a verdade. E essa luz, na forma que foi citada por Jesus, para colocá-la sobre o candeeiro, é para que todos recebam essa luz, todos a vejam, todos a divulguem, os seus benefícios do conhecimento e que todos recebam esse conhecimento. Jesus também, ele faz alusão à nossa obrigação de sermos divulgadores, de sermos praticantes do bem, de sermos praticantes da verdade, não ocultando os benefícios que o conhecimento nos traz. Salientamos que uma melhor divulgação vem demonstrar em cada gesto, demonstrar em cada ação, em cada conduta, uma atitude renovada. Renovada pelo bem, fazendo modificações em todos aqueles que estão ao nosso redor. Todas as pessoas se modificam com o conhecimento. Mas, para uma melhor compreensão dessa passagem, entendo ser necessária que saibamos o significado de algumas palavras ali contidas
Por exemplo, o que era uma candeia? Hoje não se fala em candeia. Bem, uma candeia era uma lamparina, era uma vela, era usada para iluminação doméstica, era abastecida por óleo inflamável. Ela era provida de um pavio, de uma mecha, onde era acesa. E nós devemos nos lembrar, inclusive, que na época nós não tínhamos outro tipo de energia. Então ela era usada geralmente em um local mais alto do recinto, como as nossas luzes de hoje. Só que ela era pendente num prego, de modo que sua luz atingisse todo o ambiente e o maior espaço possível fosse atingido. Já o alqueire naquela época de Jesus, ele tinha um outro sentido e era uma medida de capacidade. Era uma vasilha com capacidade de 13,8 litros e usada para guardar cereais, ou até de 8 litros para guardar óleo ou outros líquidos qualquer. Era onde se guardava reserva de óleo destinado a abastecer as candeias. Hoje o alqueire mudou de significado. É usado como medida diária, em metros quadrados, variando dependendo do local. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o alqueire tem 24.200 metros quadrados. Já em Goiás, é 48.400 metros quadrados. Entretanto, hoje se utiliza muito mais o hectare como medida de área, que corresponde a 10.000 metros quadrados. Em seu tempo, Jesus era um excelente pedagogo. Lógico, com o conhecimento dele, ele era um excelente pedagogo. E se utilizava das parábolas para facilitar o entendimento daquelas pessoas a quem ele se dirigia. Sua finalidade era de transmitir seus ensinamentos aos homens. Então, para que isso ocorresse, ele utilizava coisas do cotidiano das pessoas. Como, por exemplo, as causas contadas, as histórias do dia a dia, os objetos usados pelas pessoas, os alimentos, fatos, exemplos, além de preciosos preceitos de conduta moral. Elas eram nada mais, nada menos que simples narrativas, simples alegorias, cujo maior fim era de transmitir verdades a serem compreendidas. E dessa forma, elas prendiam a atenção daqueles que ouviam. Então, quando ele falava para o pescador, por exemplo, logicamente ele ia falar coisas do cotidiano dessas pessoas. Então, do pescador, ele falava do mar, ele falava do tempo, ele falava dos peixes, enfim, tudo que se dizia, tudo afeito aos trabalhadores do mar. Quando falava aos lavradores, ele falava das sementes, da terra, da vinha, da ovelha. Ao homem comum, ele falava da moeda perdida, né, do credor. Então, para cada um tinha o recurso adequado a fim de gravar nas almas daquelas criaturas os seus ensinamentos. A simbologia contida nas parábolas auxiliava na guarda e na reprodução do ensino que pudesse ensinar a outras pessoas também, o que permitia a Jesus transmitir mensagens que, de outra maneira, dificilmente aquele povo, o povo daquela época, aceitasse.
Além disso, ele evitou que no futuro os seus ensinamentos fossem alterados, fossem deturpados por interesses, por ignorância ou até má fé dos homens. Dessa forma, Jesus, de um jeito simples, falou e ensinou a todos, de maneira que seus ensinamentos atravessassem as eras até os dias de hoje. E ainda se mantém o mesmo entendimento que ele queria transmitir. Também, um modelo ideal de ensino. Assim, foi uma maneira de perpetuar seus ensinamentos e fazer com que sentissem no coração o que estava sendo dito. Após os apóstolos ouvirem essa parábola, disseram a Jesus: Mestre, nós admiramos muito ouvi-lo dizer que não se deve pôr a luz debaixo do velador. Mas por que tantas vezes esconde o sentido de suas parábolas sob o véu da alegoria e que nem todos entendem? Porém, o mestre explica a eles dizendo o seguinte: é porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles, ele se refere a eles, o povo, aqueles que não estavam preparados para ouvir e entender esse ensinamento. Eles não lhes foi dado ainda esses ensinamentos. Então eu falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não escutam e não compreendem. Observa-se com isso que Jesus quis dizer que não se pode revelar tudo de uma vez para as pessoas, pois o ensinamento deve ser proporcional à capacidade de compreensão de quem o recebe. É como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se encontram desenvolvidas. Assim, plantamos a semente para a compreensão futura. Então, todo o ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem se queira instruir. Porque há pessoas a quem uma luz viva demais, forte demais, não esclarece. Simplesmente deslumbra aquelas pessoas. Por isso, nós devemos receber os ensinamentos na época certa, na época correta, na hora certa, na intensidade certa. Então, com os homens, acontece o mesmo que com a sociedade, pois cada indivíduo está numa condição de receber os ensinamentos. Cada um está no estágio, por isso que tem que ser feito na hora certa. Umas pessoas estão ainda na infância, outros na juventude, e por fim, outros já estão na idade madura. Então, cada um em um estágio, em uma condição. E ao chegar a um grau de desenvolvimento, o próprio homem procura luz, pois a obscuridade lhe pesa. E ele tem sede de conhecimento. E dessa forma, novas descobertas são realizadas, novas descobertas são feitas. Sabemos que o mundo foi contemplado com 3 grandes revelações. A primeira, quando do advento de Moisés. A segunda, com a vinda de Jesus. E a terceira revelação foi o Espiritismo, a revelação do Espiritismo com a vinda do Espírito Consolador. Na primeira revelação, aqueles que vieram depois de Moisés, que sucederam a Moisés,
Eles mudaram os ensinamentos deixados por ele, tornando esses ensinamentos obscuros, com tantos formalismos, tantas regras, que tornaram esses ensinamentos inócuos. Já na segunda revelação, Deus, no seu infinito amor por nós, enviou o seu próprio Filho, e uma nova luz passou a iluminar o mundo. Contudo, segundo afirma João Evangelista, os homens temeram aquela luz da sua doutrina, da doutrina de Jesus, pelo fato de que suas obras eram más. Então, o Pai de misericórdia, o Pai de amor, por piedade de nós, os homens, novamente impugnaram a doutrina do Cristo, com sistemas incompatíveis à verdade, bem como ensinamentos inócuos. Aí ele nos enviou o Espírito da verdade, a fim de restaurar aqueles ensinamentos que Jesus tinha nos deixado. Daí veio o Espiritismo para que os homens defendam as luzes que essa doutrina emana, pois sua finalidade básica é de afugentar da terra as trevas da ignorância, colocando a luz sobre o velador, para que ela, como uma cidade edificada sobre uma montanha, venha a ser vista por todos. Não se deve jamais, conforme recomenda Jesus, acender lâmpada e colocá-la sob um vaso, embaixo de um vaso. Deve-se sim colocá-la sob o velador, de forma que possa ser vista por todas as pessoas. Este ensino, o objetivo é esclarecer, o objetivo é iluminar, que qualquer pessoa que adquirir conhecimento em torno de uma verdade, ainda que seja mínimo, que seja em pequena escala, não deverá guardar a luz desse conhecimento apenas para si, mas divulgá-lo. Divulgá-lo a fim de que todos venham a ter seus benefícios. Jesus ainda, ele preceituou a necessidade de seguir suas recomendações, tornando-nos obreiros, tornando-nos trabalhadores atuantes, projetando-nos não apenas por palavras, mas sobretudo pelos nossos atos. E para adquirirmos nossa luz interior, devemos nos desvincular das nossas viciações contidas em nossas vidas passadas. E isso se fará através das reencarnações. Essas reencarnações que Deus, por misericórdia, nos concede. Dessa forma, o Espiritismo surgiu numa determinada época em que a humanidade já estava mais receptiva para conhecer os ensinamentos de Jesus. E suas comunicações vieram lançar luz sobre uma porção de pontos obscuros. Ela vem nos lançar conhecimentos. Ainda há muito o que ser revelado. Nós sabemos disso, pois os espíritos são muito prudentes em seus ensinos. E ainda não disseram tudo. Nós sabemos disso, mas também não estão colocando uma cadeia sob a cama. Mas por quê? Porque cada coisa deve vir ao seu tempo, ao seu devido tempo. Então, senhores, não adianta
Não adianta uma pessoa que conheceu determinada verdade guardá-la somente para si. Pois com certeza absoluta, o tempo se encarregará de fazer com que ela seja trazida à luz para todos. Jesus veio à Terra nos trazer um manancial de verdades. Porém, essas verdades atentavam contra as inverdades, contra os interesses apregoados pelos doutores da época, doutores da lei da época. Por isso, ele teve que carregar aquela pesada cruz até o Calvário, onde ele foi crucificado. Por fim, essa lição do Evangelho nos deixa outro ensinamento ainda, que devemos ter a atenção para não guardar o conhecimento adquirido apenas para si, apenas para nós, pois nós devemos distribuí-los. Quem tem o conhecimento, mas não o divulga para se beneficiar, ou até que sinta orgulho em saber mais que o próximo, não são atitudes apropriadas a um homem de bem. A luz do conhecimento é importante que seja propagada. Por quê? Ela vai ajudar os irmãos a se desenvolverem, ou até a enxergarem que os seus olhos não perceberam por eles próprios, não conseguem ver. Assim, não existem mistérios absolutos. Não existe. E Jesus dizia que não há nada em secreto que não deva ser conhecido, que não deva ser revelado. Pois tudo o que está oculto um dia será revelado com certeza. E que o que o homem ainda não pode compreender sobre a terra, lhe será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados. Isso na proporção em que ele se purificar, ele vai tendo mais condições de entender as coisas. Deveremos, pois, senhores, trabalhar para que as luzes dos nossos conhecimentos sejam conhecidos por todos. Importa, sim, sermos como uma cidade edificada sobre o monte a que já me referi, para que nossas virtudes, para que nossa luz se esparja e que elas sejam vistas e que passe a beneficiar a todos. Senhores, convém aqui ainda esclarecer que Jesus só se exprimiu por parábolas sobre aquelas questões de alguma forma abstrata na sua doutrina. Pois no que se refere ao amor, no que se refere à caridade para com o próximo, a humildade como condição de salvamento, isso foi bem explícito. Não tem ambiguidades, não tem dúvidas e não tem incertezas. Isso está na regra da sua conduta. E todos devem praticar. Todos devem compreender, pois isso é essencial para ganhar o reino dos céus. E que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Pai de infinita misericórdia, que nossos corações sejam conectados através do amor, da esperança e da prece. Rogo para que através dessa corrente de luz e bênçãos possamos chegar aos lugares do nosso planeta Terra, onde estamos atravessando momentos de dor, de sofrimento e de desolação. Que nossa Mãe Terra receba o auxílio dos mensageiros de luz. Pedimos que onde exista a dor, haja consolo. Que nossos irmãos que estão desesperados
recebam o equilíbrio restaurador. Abençoe os trabalhadores abnegados que cuidam dos doentes nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos. Onde houver um leito de dor, que nossas vibrações cheguem como um bálsamo. Ilumina os governantes, os homens e mulheres de poder, que tenham a consciência de sua real responsabilidade. Senhor, Pai de infinito amor, auxilia nossa pátria Brasil, nosso povo, para que possamos superar esse momento tão difícil. Que as famílias tenham mais união, menos conflitos, que possam os lares se fortalecerem nas orações. Pedimos pelos nossos irmãos que vivem nas ruas, pelos viciados, pelos abandonados, por aqueles que têm depressão, síndrome do pânico, que muitas vezes se encontram desesperados. Ilumina seus corações, que eles possam restabelecer a sua paz e o seu equilíbrio. Vibrações pelas casas de orações, para que mantenham-se firmes em todos os momentos. Pedimos também pelas águas que foram colocadas, que sejam fluidificadas e recebam tudo o que necessitamos ao tomarmos delas. Que aqueles que partiram para o plano espiritual sejam acolhidos e seus familiares sejam amparados e confortados. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.